Olá! Hoje nós vamos falar sobre medo. Você tem algum tipo de medo? Todos nós temos, em algum nível e sobre coisas diferentes. Vamos falar como superar o medo? Fica ligadinho, curta, comente e compartilhe esse vídeo. Medo. E aí? O quanto o medo tem interferido na sua vida? O quanto você tem deixado de fazer algo ou até mesmo protelado, procrastinado coisas que você deseja fazer por causa do medo. Nós temos que tomar muito cuidado porque medo e prudência são coisas diferentes. É natural do ser humano, até porque isso é uma questão de sobrevivência, que nós tenhamos prudência, que nós tenhamos medo de determinadas situações para que não coloquemos a nossa vida em risco. Então, assim, é importante que nós saibamos diferenciar aquilo que é realmente prudência, que é realmente nós estarmos atentos às situações de perigo, com o medo exacerbado, o medo que nos impede de avançar. Basicamente, as pessoas, ao tomarem decisões, ao precisarem escolher sobre algo, sobre o que fazer, sobre se expor ou não, elas têm 3 tipos de medo. O primeiro medo é do que os outros vão pensar. E eu tenho certeza que todos nós, em algum sentido, temos esse medo. Medo de desapontarmos alguém, medo de recebermos críticas, medo de não recebermos a aprovação das pessoas que nós amamos, medo de nós mesmos não gostarmos daquilo que fazemos. Mas com relação aos outros, isso está muito vinculado à necessidade, muitas vezes, de aprovação, a um medo da rejeição, mas também a querermos ser aceitos, querermos ser amados. Então, esse medo, ele pode sim paralisar. Esse medo pode sim evitar que tomemos decisões importantes, aproveitando determinadas oportunidades que vão passar caso não seja algo feito naquele momento, no momento certo. Então, o medo do que os outros vão pensar é algo que muitas vezes impede muitas pessoas de, por exemplo, fazer o que eu estou fazendo aqui. Falando com você, trazendo um conteúdo, buscando me expor, trazendo coisas que vão ajudar você através da minha experiência, do meu conhecimento e principalmente para que você também possa refletir a respeito disso. Medo de falar em público é um dos maiores medos da humanidade. Mas por que esse medo? Porque as pessoas têm medo da opinião dos outros, medo de não se sentirem amadas, de não se sentirem dessa forma aceitas da forma que são. E isso não necessariamente são todas as pessoas. Tem pessoas que não têm nem vontade, que elas não querem, que elas simplesmente não se importam. E tá tudo bem, porque isso tem a ver com perfil. Mas muitas pessoas têm aquela vontade, têm aquela coisa assim que move, que ela gostaria de fazer, mas o medo a impede de continuar. Você conhece alguém assim? Ou talvez seja o seu caso? Então lembre-se de uma coisa muito importante: as pessoas sempre vão falar. As pessoas sempre vão falar, as pessoas julgam, as pessoas têm opiniões, assim como você tem a respeito de tudo. E dessa forma, se você ficar paralisado, paralisada por causa da opinião dos outros, muitas vezes você pode perder a oportunidade de manifestar um talento, de manifestar a sua essência, de fazer algo que você realmente gosta e, pior, de deixar de servir ao mundo com isso. De deixar de transformar, de deixar de realmente usar o seu conhecimento para levar mais bênçãos para as pessoas. Pense sobre isso. Pense que aquilo que você sabe pode ajudar alguém, pode abençoar a vida de alguém. E por não querer compartilhar e por ter medo de se expor, por ter medo de realmente ouvir a opinião das pessoas, você deixa de abençoá-las e de ser abençoado ou abençoada. Sabe por quê? Sempre que a gente manifesta isso, nós precisamos estar atentos que essa opinião ou até mesmo o feedback pode nos fazer enxergar as coisas sobre outro ponto de vista. Pode nos fazer também, preste bem atenção nisso,
mudar de opinião. Afinal de contas, por que nós não podemos mudar de opinião? A partir do momento que temos feedbacks, a partir do momento que conhecemos outras situações, outros paradigmas, vamos dizer assim, formas de enxergar algo, nós podemos também mudar de opinião. Então, essa experiência que nós temos em nos expormos, em não termos tanto medo de tomarmos decisões, de fazermos escolhas, deixando que a opinião dos outros seja apenas a opinião dos outros, pode sim nos fazer avançar, evoluir e, se essa opinião chegar até nós, avaliarmos. Isso vale a pena ouvir? Ok, isso não vale a pena, não é bom, não é proveitoso, não adianta para o projeto que eu estou fazendo? Ok, também. O segundo medo maior das pessoas é de parecerem tolas, de serem julgadas como tolas ou até mesmo serem julgamento próprio, em que você passa a achar que aquilo ali é uma bobeira, que aquilo ali não vai dar certo e dessa forma se sabotar e dessa forma parar com o que está fazendo, porque acredita que aquilo ali não faz sentido. Então, é muito importante que para vencer esse medo, busque-se realmente um sentido para aquilo. Busque-se realmente olhar para aquilo e perceber que a gente não precisa ser sério o tempo todo, que a gente pode também testar, ter experiências, errar e dessa forma retroceder e tentar novamente. Então, o medo de parecer tolo, de errar e dessa forma também estar à mercê da opinião dos outros é um medo muito profundo que acaba fazendo com que muitas pessoas deixem de tomar decisões, deixem de fazer escolhas que poderiam mudar o rumo de suas vidas se elas não ficassem paralisadas pelo medo. E o terceiro maior medo é perder tempo. As pessoas não querem perder tempo e dessa forma acabam achando que as coisas precisam ficar prontas para ontem, que precisam conseguir algo muito rápido e esquecem que, na verdade, tudo faz parte de um processo. Cada uma das nossas conquistas, ela começa pequena, ela começa com pequenas decisões que consistentemente, ou seja, feitas de uma forma repetida, às vezes não necessariamente da mesma forma, mas de formas diferentes, vão nos levar para o objetivo. Então, o medo de perder tempo é porque queremos ter certeza, queremos que a gente logo consiga algum tipo de resultado. Claro que é importante avaliar o processo, ver se estamos no caminho certo, ver se aquilo que nós almejamos, temos pequenos objetivos sendo conquistados, mas se deixarmos o medo atrapalhar, porque achamos que precisaremos de muito tempo para aquilo, que podemos perder tempo dessa forma, pode sim nos paralisar e impedir que avancemos e conquistemos os nossos objetivos. Mas como vencer o medo? Com coragem. Porque coragem não é ausência de medo, coragem é agir mesmo com medo. É mesmo que você tenha um frio na barriga, mesmo que você não tenha todas as respostas, porque na verdade nós nunca teremos todas as respostas, mesmo que aquilo ali pareça incerto. É agir, é arriscar, porque a vida é de quem se arrisca. Não no sentido de colocar as coisas em risco, mas de arriscar aquilo que queremos conquistar. Então, a coragem ela é fundamental para que possamos vencer o medo, para que possamos dar passos de fé. A coragem, ela também ajuda a combater uma coisa que acontece muitas vezes. Você já ouviu falar de viés da confirmação? O que é isso? Acontece o seguinte, você tem medo de algo e você começa a alimentar pensamentos negativos sobre algo. Por exemplo, algo que você quer conquistar. E dessa forma você começa a trabalhar as crenças de não merecimento, de incapacidade, de não competência, ou seja, de incompetência em relação àquilo. E quanto mais você alimenta essas crenças, mais coisas vão acontecendo para confirmar que você está certo, que você realmente não vai conseguir. E aí você diz, eu já sabia. Olha só,
E aí, o que acontece com isso? É uma energia. De fato, é uma energia que o universo, que Deus, enfim, que algo acontece e que você passa a atrair realmente situações que confirmam aquilo que você acredita, porque se trata de uma crença. Então, o nosso cérebro, ele começa a buscar cada vez mais por coisas que confirmem aquilo que ele passou a acreditar. E para combater isso, é muito importante trabalhar com as crenças. É muito importante identificá-las, tomar consciência delas. Tomar consciência é o primeiro passo. E aí, trabalhar sim com ressignificação, com afirmações positivas. Olhar para um problema, desmembrá-lo em partes e começar a passo resolvê-lo. E a cada etapa celebrar, a cada etapa fazer com que cada vez mais o viés da confirmação não seja alimentado. Então, existe uma frase do Henry Ford que fala o seguinte: se você acredita que você é capaz, você é capaz. Mas se você acredita que você não vai conseguir, nem tente, porque você não vai conseguir. Veja como isso é poderoso, porque está ligado ao que você acredita. Então, em primeiro lugar, você precisa acreditar, alimentar a fé. E agora vamos falar um pouquinho sobre essa fé. Como ela se classifica? Quais são as dicas para que você alimente a sua fé? A primeira fé que nós precisamos alimentar é a fé em Deus. Porque Ele é a fonte da nossa fé. Foi Ele que nos criou, Ele nos conhece. Então, nos submetermos a Ele faz com que nós nos fortalecemos, nos enchemos de coragem. E na sua palavra, Ele fala muito sobre coragem. Eu vou citar algumas passagens aqui para que você possa usar, para que você marque aí. Me conte também se você tem alguma passagem preferida para te fortalecer. Coloque aqui nos comentários. Em Deuteronômio 31:6, Deus nos diz: sejam fortes e corajosos. Não tenham medo, mas nem fiquem apavorados por causa deles, pois o Senhor, o seu Deus, vai com vocês. Nunca os deixará, nunca os abandonará. Vejam o quanto é profundo aqui, em que ele não somente diz: não, vai lá, tenha fé. Não, ele diz: seja forte. Seja corajoso, seja corajosa, não tenha medo, porque eu estou com você. Já percebeu como fazemos isso com as crianças? As crianças são empoderadas com a presença do pai, da mãe. Elas não sentem medo do escuro, elas não sentem medo da rua, elas estão ali se sentindo protegidas. E é essa proteção que Deus nos oferece. Não tenha medo, eu estou com você. E isso é fé, é acreditar. Nós temos também em Josué 1:9, um dos textos mais conhecidos da Bíblia, em que ele fala para Josué, logo depois que ele precisa enfrentar a terra prometida sozinho, já que Moisés havia morrido. Não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Nós temos em Filipenses 4:13 ainda: tudo posso naquele que me fortalece. Então percebo que essas passagens, elas apontam para Deus, elas apontam para algo que vai nos fortalecer, ou seja, que precisamos nos abastecer, o nosso combustível, aquilo que vai realmente fazer com que a nossa máquina, o nosso corpo, a nossa mente estejam cada dia mais com fé, acreditando. Vai dar certo, vai dar tudo certo, porque eu estou com Deus. A segunda dica é: confie em você. Porque Deus, Ele está lá querendo que você faça. E você precisa acreditar que você é um instrumento dele. E dessa forma precisa alimentar a sua autoconfiança. E essa autoconfiança, ela não pode ser alimentada de uma forma tola, em que você simplesmente por ser um filho de Deus acredita que é merecedor, que as coisas vão acontecer por si só. Não, você precisa fazer a sua parte. Sim, aproveitar as oportunidades, sim, se preparar, estudar,
se alimentar de forma saudável, fazer exercícios, cuidar do seu corpo como templo do Espírito Santo, mas principalmente você precisa alimentar a sua mente de que você é capaz, de que você sim pode conseguir aquilo que você almeja. E, claro, confiando em Deus, mas também confiando em você. Nós não podemos esquecer que nós somos instrumento e dessa forma nós precisamos agir, fazer a nossa parte para que a obra de Deus se concretize através do nosso trabalho, através dos nossos relacionamentos, da nossa maternidade, paternidade, enfim. Creia, Deus quer te usar. Esteja pronto e abra mão de si mesmo e de si mesma, porque Deus só consegue entrar em um ambiente vazio. Se você está cheio de si, também não tem como Deus agir através de você. Então a segunda dica é: acredite em você, alimente a sua autoconfiança, cada dia mais, crendo que Deus tem uma obra para fazer através da sua vida. E a terceira dica é: se afaste de tudo aquilo que suga a sua energia de uma forma desnecessária. Ou seja, pessoas negativas, ambientes de pessoas que só reclamam, que não apresentam soluções, ambientes de pessoas que só te criticam e não veem seus pontos positivos, ou simplesmente também ambientes de pessoas invejosas, pessoas que não querem ver você crescer. Dessa forma, mesmo que não seja possível sair de um ambiente desses de forma física, ou seja, é um ambiente que você frequenta porque é a sua casa ou é um trabalho que você ainda não tem como sair, afaste-se mentalmente. Comece a assistir vídeos positivos, comece a ler de forma positiva as coisas, comece a exercer de fato a gratidão na sua vida, para que você possa afastar de você o medo, para que você possa se encher de coragem e para que você possa dessa forma não ser contaminado pelo ambiente ou pelas pessoas com quem você convive. Isso é muito importante porque não existe positividade que resista por muito tempo e estar num ambiente negativo. É muito importante criar algum tipo de imunidade para que você possa, dessa forma, no momento oportuno, ou contaminar o meio com aquilo que você está emitindo, ou, se não for possível, sair desse meio, para que você possa assim crescer, evoluir e atingir novos patamares na sua vida emocional, espiritual, física, mental, para a honra e glória de Deus. Então, se você gostou desse vídeo, deixa aqui seu comentário, traga aqui mais situações de medo que você já enfrentou e encha-se de fé, de esperança, que Deus é um Deus da coragem, Deus é um Deus da ousadia, sempre com responsabilidade e prudência, mas sempre arriscando, sempre buscando melhorar, para que você possa manifestar cada dia mais a glória dele.